Entre muitos eventos relatados nos evangelhos, um momento intrigante é a corrida de Pedro e João ao túmulo de Jesus. O apóstolo João, ao registrar esse evento, menciona detalhes específicos que geraram debate. Ele enfatiza que chegou primeiro ao sepulcro antes de Pedro, João 20, versículo 4. Isso levanta uma questão. João se considerava superior a Pedro? Havia uma rivalidade entre os dois? Esse relato reflete orgulho ou um significado mais profundo? Para responder essas perguntas, examinaremos o texto e contexto histórico, teológico e linguístico, além de considerar o ensino reformado sobre a soberania e o propósito divino na Escritura. O evento ocorre após Maria Madalena ter encontrado o túmulo vazio e informado aos discípulos que o corpo de Jesus não estava mais lá. Lá em João, capítulo 20, versículo 3 ao 4, diz o seguinte: Saíram, pois, Pedro e outro discípulo, e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. João deixa claro que ele chegou primeiro, mas também relata que esperou Pedro entrar no túmulo primeiro. João 20, versículo 6. Isso significa que João estava se vangloriando? Bem, para responder, vejamos quem era Pedro e quem era João e qual era a sua dinâmica. Pedro e João aparecem frequentemente juntos nos evangelhos e em Atos, mas suas personalidades são totalmente distintas. Pedro, impulsivo, fala antes de pensar. Temos lá em Mateus 16, do versículo 22 e 23. Foi o primeiro a declarar Jesus como Cristo, Mateus 16, versículo 16. E andou sobre as águas, mas afundou por falta de fé, Mateus 14, versículo 28 ao 30. Era um líder nato. Já João, chamado discípulo amado, era mais introspectivo e contemplativo, escrevendo um evangelho com profundidade teológica, mas também foi chamado de filho do trovão, junto com Tiago, Marcos 3, versículo 17, sugerindo que tinha paixão e ousadia. Essas diferenças explicam a corrida ao túmulo. João era mais jovem e rápido, mas Pedro, sendo reconhecido como líder, foi o primeiro a entrar. Se João estivesse se exaltando, isso contradiria seu próprio ensino sobre humildade. 1 João 4, 7 ao 8. O motivo para mencionar a corrida pode ser o seguinte: validação histórica. O João fornece detalhes para comprovar a autenticidade do relato. Segundo, demonstração de amor e zelo. Ele corre porque anseia ver o Senhor. Terceiro e último, reconhecimento da liderança de Pedro. João chega primeiro, mas respeita Pedro, permitindo que entre primeiro. Isso ecoa um princípio reformado. Deus usa diferentes personalidades para seu propósito soberano. A aparente rivalidade, entre aspas, é parte do desígnio divino. Pedro se tornaria líder da igreja primitiva, pregando no Pentecostes, lá em Atos capítulo 2. Segundo, João viveria mais tempo, escrevendo o último evangelho e o Apocalipse. E ambos testemunharam juntos milagres e sofreram perseguição por Cristo, Atos 3. Essa interação ensina que Deus usa indivíduos com diferentes dons para edificar sua igreja, Efésios 4, versículo 11 e 12. Bem, João não se considerava superior a Pedro. Seu relato enfatiza a pressa e o zelo, mas também o respeito pela liderança de Pedro. Deus usa diferentes personalidades para cumprir o seu plano.
E a intenção e interação entre Pedro e João é um exemplo de diversidade e unidade no corpo de Cristo. Que possamos aprender com isso, reconhecendo que Deus chama e capacita seus servos de maneiras diferentes para a sua glória. Se essa exposição te edificou, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.